E aí, pessoal, vamos a mais uma aula de Química do primeiro ano comigo, professor Guilherme, onde hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, onde estávamos falando das classificações das soluções com base na quantidade de soluto dissolvida. Nós vimos, então, que eu posso classificar soluções com base no tanto de soluto que eu tenho dissolvido no solvente, se eu souber o valor do coeficiente de solubilidade para aquela substância. E aí nós aprendemos o que era uma solução insaturada e o que era uma solução saturada. Vamos relembrar rapidinho. Uma solução insaturada é uma solução em que a quantidade de soluto que eu estou dissolvendo é menor do que o que eu posso colocar. Então, vamos supor que eu posso colocar 30 gramas em 100 ml, eu coloco 15 gramas, ou seja, fiz uma solução insaturada. A gente usou até o cloreto de sódio como exemplo. Fizemos uma solução hipotética de cloreto de sódio. Já a solução saturada, esse termo saturação significa limite máximo. Eu vou produzir quando eu colocar exatamente uma quantidade igual ao coeficiente de solubilidade em um determinado volume de solução. Se eu puder dissolver 30 gramas em 100 e eu colocar exatamente as 30 nas 100 ml, aí eu vou estar fazendo uma solução saturada, ou seja, eu coloquei o máximo que eu poderia colocar. Qualquer tantinho que eu colocar mais ali, já não vai mais dissolver, tende a ir para o fundo. E aí, na aula de hoje, a gente vai continuar, então, falando dessas classificações. Nós temos ainda mais duas possibilidades de classificações para soluções com base nesse critério. Quantidade de soluto que eu posso colocar no meu solvente. Então, vamos lá, mais um exemplo. Solução saturada com corpo de fundo. Pessoal, a solução saturada com corpo de fundo, ela vai ser uma solução formada quando a quantidade de soluto que eu adicionar lá na minha certa quantidade de água, ela for maior do que o coeficiente de solubilidade desse soluto. E aí, qual vai ser a consequência? Esse excesso, essa quantidade a mais de soluto que eu coloquei, ele tende a ir para o fundo. Vai para o fundo do recipiente, formando o que eu vou chamar de precipitado. Corpo de fundo, precipitado ou corpo de chão são sinônimos para esse excesso de sal que eu coloquei. Sal não, esse excesso de soluto que eu estou colocando além da conta, porque a gente está usando aqui como exemplo o sal, tá? Mas esse excesso de soluto que eu estou colocando além da conta eu chamo de precipitado, corpo de fundo ou corpo de chão. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Usando ainda como referência o sal de cozinha. A gente sabe que a solubilidade dele é 36 gramas para cada 100 ml a 20 graus Celsius. Então, se eu tiver 100 ml de água e eu adicionar aqui, por exemplo, 50 gramas de sal de cozinha aqui dentro desse meu sistema, o que vai acontecer? A gente vai ter um problema, porque eu só posso dissolver 36 gramas nessa temperatura. Eu estou colocando 50, então o que eu vou perceber aqui vai formar um excesso, um corpo de fundo ou um precipitado aqui. Esse precipitado, obviamente, vai ser, nesse caso, 14 gramas, né? Por quê? 36 gramas dessas 50 gramas vão se dissolver na água, no solvente. E o resto, ou seja, a diferença, essas 14 gramas, vão vir aqui para o fundo, formando o corpo de fundo ou o precipitado. Nesse caso, a gente vai ter, então, uma solução saturada com corpo de fundo. É até estranho chamar esse sistema de solução, porque a gente definiu solução como sendo um sistema homogêneo. E uma vez que eu tenho um corpo de fundo, eu consigo perceber aqui que há a presença de duas fases. A fase água e sal e a fase sal. Isso é um sistema heterogêneo. Eu não posso chamar sistemas heterogêneos de soluções. Então, nesse caso, aqui nós temos uma exceção. Esse caso aqui é um caso atípico, onde eu vou ter uma solução formada por um sistema heterogêneo, porque eu tenho aqui duas fases. Então, a solução saturada no corpo de fundo é uma solução que eu tenho excesso de sal e esse excesso tende a ir para o fundo. E aí eu chamo isso de solução saturada com corpo de fundo. Lembrando que esse excesso eu posso chamá-lo também de precipitado ou corpo de chão. Continuando, nosso último exemplo de solução com base na quantidade de soluto dissolvida, é uma solução muito interessante que nós chamamos de solução supersaturada. Olha que nome bizarro. Solução supersaturada. Quando que nós vamos ter soluções supersaturadas? Elas vão ser formadas quando a quantidade de soluto dissolvida, de fato, for maior do que o coeficiente de solubilidade do soluto. E aí, nesse caso, aquele precipitado que é formado no fundo, como nós acabamos de ver na solução saturada do corpo de fundo, ele é dissolvido por aquecimento. Então, uma solução supersaturada, para que você obtenha ela, para que você consiga produzi-la, você tem que aquecer uma solução saturada com corpo de fundo para que você elimine aquele corpo de fundo e aquele excesso de sal permaneça dissolvido no seu sistema. Só que de cara você já percebeu que isso não deve ser algo muito fácil de se fazer. Por quê? Se eu tenho um limite para a dissolução,
e eu forço por aquecimento com que o meu sistema dissolva mais do que eu estou colocando, esse sistema ele vai ser instável, ou seja, não estável. E sistemas não estáveis são sistemas difíceis de se trabalhar. Por quê? Porque qualquer impacto que você der nessa solução, nesse sistema supersaturado, ele vai voltar a ser saturado em corpo de fundo de novo. Mas vamos ver aqui no exemplo para vocês compreenderem melhor o que eu estou dizendo. Considerando ainda como referência o sal de cozinha, então a solubilidade de 36 gramas para cada 100 ml a 20 graus Celsius. Então considere que eu tenho aqui as 20 ml de água, obviamente. E aí eu vou adicionar aquelas mesmas 50 gramas de sal. A gente já sabe que vai formar um precipitado aqui de 14 gramas. E aí o que acontece? Se nós aquecermos esse sistema, provavelmente aqui, se a gente aumentar a temperatura, eu vou eliminar esse corpo de fundo. Ele vai desaparecer. Uma vez que eu aumento a temperatura para poder eliminar o meu corpo de fundo, esse sistema, depois de um certo tempo, ele vai resfriar. E aí eu tenho duas possibilidades de resfriamento para esse sistema. Se ele resfriar sob agitação, ou seja, se você ficar mexendo nele, ali não deixar ele esfriar paradinho, ele vai voltar a ser uma solução saturada do corpo de fundo de novo. Ou seja, você perdeu tempo aquecendo. Você aqueceu para dissolver o excesso, mas depois o excesso vai voltar para o fundo de novo. Então não resolveu nada, você gastou tempo. Agora, se você resfriar esse sistema sob repouso, ou seja, tu aqueceu, depois que você aqueceu, você deixou lá o sistema paradinho, não mexeu, ele ficou estável, estático. E aí o que você vai notar depois de um certo tempo? Quando esfriar, quando voltar à temperatura ambiente, você vai perceber que aquele corpo de fundo não existe mais. Ele está completamente dissolvido aqui. E aí essa solução aqui é a que você vai chamar de solução supersaturada. Mas como eu disse para vocês, essa solução ela é extremamente instável. Qualquer impacto, ou se você colocar aqui dentro um grãozinho que seja do seu soluto, esse excesso ele tende a vir para o fundo novamente. E aí você também de novo, você perdeu tempo. Então, por isso que as soluções supersaturadas são soluções difíceis de trabalhar. São soluções complexas que você só consegue produzi-las dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui, via de regra. E aí, pessoal, para a gente fixar esse conteúdo melhor, eu peguei aqui um videozinho do canal Manual do Mundo. Aqui está o link desse vídeo, vocês devem conhecer o canal do Iberê Tenório, onde ele faz aqui um experimento com uma solução supersaturada, muito interessante, e nesse experimento dá para a gente perceber o tanto que as soluções supersaturadas são difíceis de se trabalhar, são muito instáveis. Vamos assistir o vídeo e eu vou falando para vocês o que vai acontecer aqui. Então, olha só, ele pega uma chave de fenda e coloca dentro de uma suposta água. E aí, essa chave de fenda com poderes místicos teria a capacidade de congelar a água. Então, olha que dá um efeito bem interessante. Observem aí para vocês verem, Então, note que é como se ele estivesse congelando a água, né? Olha só que coisa bonita. Só que, na verdade, vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha só. Essa água aqui que vocês estão vendo, na verdade, não é água. Isso aqui é uma solução supersaturada de acetato de sódio, que é um sal primo do cloreto de sódio. Então, se você fizer uma solução supersaturada de acetato de sódio, ela vai ficar desse jeito aqui. Coloca um montão de acetato de sódio, aquece para dissolver tudo, e aí fica assim. E aí o que acontece? Na ponta dessa chave de fenda, ele colocou um grãozinho de acetato de sódio. Vocês até estão vendo aqui, né, que ela está suja de acetato de sódio, essa chave de fenda. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Então, quando ele coloca lá, o que ele está fazendo? Ele está transformando a solução supersaturada, como eu falei para vocês, numa solução saturada com corpo de fundo. Só que, na verdade, como a quantidade de soluto dissolvido aqui é muito, muito maior do que a solubilidade, e o sal, o acetato de sódio, ele tem um aspecto bem parecido com o do gelo, parece que é como se estivesse congelando. Você não consegue enxergar uma solução saturada com corpo de fundo aqui. Mas é como se você tivesse uma solução saturada com corpo de fundo aqui. Então, isso mostra pra gente o quanto que as soluções supersaturadas são instáveis. Então, se eu voltar aqui no slide anterior, você produz a solução supersaturada. E aí, qualquer coisinha que você coloca aqui, ela vai se transformar na solução saturada com corpo de fundo de novo. Bom, pessoal, nessa aula de hoje era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver ficado, vocês podem fazer perguntas aí depois, nos comentários, e assistir quantas vezes forem necessárias essa aula, até que vocês peguem esse conteúdo, ok? Até a nossa próxima aula.